Bem-vindos ao Marias Podcast, conversa sobre saúde e bem-estar feminino. Eu sou a Simone Ardiles, dedicado a explorar diversos aspectos da saúde da mulher. Eu sou Ana Jaqueline e hoje no nosso canal estamos recebendo a médica ayurvédica que vai falar sobre longevidade, Carolina Tong. Obrigada, Carol, pela sua presença. Oi, meninas, que bom estar aqui com vocês. Obrigada por ter me convidado para participar. É uma honra. Podcast, Ana, muito legal. E aproveitar, né, para falar um pouquinho da medicina ayurvédica e da minha jornada. Sim. Durante, né, dessa medicina que, sabe, eu comecei há 5 anos atrás e hoje em dia eu posso dizer que eu, assim, isso faz parte da minha vida e eu dedico a maioria do meu tempo para a medicina ayurvédica e poder divulgar com vocês aqui, né, no podcast das Marias. Sim, eu me formei eu fiz uma faculdade agora há 4 anos e meio em Londres, associada com a faculdade da Índia, né, de Hassan e Bangalore. E a Ana acompanhou a minha jornada, né, Ana? Exatamente, muitas viagens, muita dedicação, muita leitura, né? Como é que você... quais os princípios que você sente que você traz para a vida e as pessoas podem trazer para a vida? Assim, principalmente você, ao longo desses anos, né? Você naturalmente trouxe isso, né? Aprendendo e trazendo até para dentro da sua casa. É porque, na verdade, a Ayurveda começou na minha vida por uma experiência própria, né? Eu... me curando, eu descobri a Ayurveda já tinha uma jornada de meditação e dentro da meditação aconteceu, né? Isso aqui faz parte da Ayurveda, não, gente, você não sabe. Deixa eu te falar, não, porque eu só tô ouvindo barulhinho. Eu tô morrendo de rir. Mas olha só, você sabe o que é isso? Você sabe que elas põem as pulseiras aqui pra... como é que fala? Pra... proteção? Estimular. A corrente sanguínea do pulso. Então, elas sempre estão com pulseira. Então, desculpa. Exatamente. É engraçado como isso é uma pulseira indiana, né? Mas tem um fundamento, entendeu? Por que elas usam a pulseira. Então, não é só para beleza, é para saúde. Tem toda uma ciência atrás. Você disse que a pulseira também veio junto, o uso das pulseiras. Não, é engraçado, porque tem os marmas, né? Na Ayurveda, a gente tem os marmas. O que são os marmas? São os pontos que existem no nosso corpo que ativam essa energia, né? Diferente dos chakras. Tem os chakras e tem os marmas, né? Os marmas points são os pontos vitais. Os chakras, vocês conhecem os 7 chakras, né? Mas existem 114 chakras, aliás, 112 no corpo humano e 2 que é aqui acima, que é no campo energético. Então, o que acontece? Os marmas, eles usam, né, os meridianos, que também tem na medicina chinesa, para poder ativar essas energias. Então, a gente está falando que você falou da pulseira, então tem um anel no dedo. O anel nesse dedo, do dedo do pé, entendeu? Ele ativa o liver, que é o fígado, que é o ponto do fígado aqui. Super entendeu? Então, elas usam também aqui no nariz, que é para ativar o ponto da sinusite. Aqui tem todo isso aqui tudo também. Tem significado. Como se fosse uma acupuntura, né? E todo esse sentido relacionado à medicina ayurvédica. Que são pontos, né, de marmas. E aí, quando vocês me convidaram a gente falar de longevidade. E é interessante, né? Porque tá tão na moda hoje em dia, né? Todo mundo queria aquela coisa, vida longa, a juventude, ser jovem. Sim. E a Ayurveda, ela ensina, né? Primeiro que a gente... existe, sim, a gente fala que é Rasayana, né? Que existem as ervas que fazem a nossa vida viverem sem fricção. Então, você desliza dentro da sua vida. Então, você pode viver 100 anos e viver bem, com uma mobilidade saudável, com uma mente sana, que é o mais importante, e estar no presente momento, ter toda aquela clareza de pensamento. Então, eles entendem que a mente é o que tem de mais importante nesse complexo da saúde, além do corpo. Eu acho que é todo um conjunto. Mente, corpo e... espírito. E alma, Então, eu acho que
Não dá para separar uma coisa da outra. Não, mas eles entendem a importância da mente, né? Porque tem uma medicina aí mais tradicional que separa, né? Essa é uma medicina a holística. medicina moderna, ela já é assim, né? Infelizmente. Infelizmente. Que, na verdade, a medicina ayurvédica é uma das mais antigas, né? Sim. E o que acontece na Ayurveda, que eu posso falar, que é uma coisa completamente ligada com a outra. Não existe você separar, né, a mente. E eu acho que, em relação ao que você estava falando, né, a mente sana, você passar a sua vida tendo essa clareza de pensamento, trazer consciência nas coisas que você faz, isso para mim é qualidade de vida. Claro. Estar presente. Então, sim, existe aquela procura eterna da juventude, né, da mulher, ser sempre jovem e não aceitar a idade. Mas eu acho que cada idade é especial, tudo tem o seu valor, tudo tem o seu, a sua, como é que fala? A sua beleza, né? E começa da sua beleza interior, de você aceitar e tudo. Agora, o mais importante, gente, é viver bem, não é? A gente não quer viver com dor, a gente não quer viver assim, sabe, com aquela coisa, ai, eu não consigo, porque, né, disease, que é doença. Disease é não estar ease é ficar fácil, né? Viver aquela vida é a dificuldade leve. Que às vezes a mente traz para o corpo, vem a doença, e a medicina tradicional trata com medicação, químico, que te traz mais doença, né? Pois primeiro que eu acho que a Ayurveda é muito importante porque ela entende, primeiro que a gente trata da raiz, por que isso está acontecendo com você? Né? A causa, né? Isso. Então, eu acho, por que isso o seu corpo está se manifestando isso? E na maioria das vezes é psicossomático, é da mente, entendeu? Porque toda, tipo assim, a gente tem as áreas do corpo, né? Aqui está muito ligado com emoção, o pulmão, entendeu? Aquela coisa que você segurar aqui, aqui, aquela acidez no sangue, que é a gente fala, tem uma machaia e a parte da parte de metabolismo, né? Então, isso aí tá muito ligado com raiva, com aquela coisa de, sabe? Guardado, aquilo que tá dentro, guardado e que... mas é mais raiva, frustração. Sentimentos mesmo, né? E o teu sangue começa a ficar mais ácido. Digamos, o sentimento que não é digerido pelo... Que você né, da mente para o corpo, eles estão interligados, é que promove essa doença. Pois e aí começa a se manifestar no corpo. Sim. Então, sim, a Ayurveda é uma medicina que chama Ayurveda, né? Que a ciência é a ciência da vida, né? Ayur é vida e Veda é knowledge, é a ciência, né? O conhecimento. E respeitar, eu acho que tudo tem o seu ciclo, tudo tem o seu... Porque a gente fala de karma, né? Todo mundo fala, karma, é o karma. Mas karma, gente, ação e reação. O karma, ação e reação. Exatamente. Não é uma coisa boa ou ruim, não existe isso. As pessoas entendem dessa forma, né? Como se fosse... O karma pode ser muito bom se você entrega o bem. Mas o bem é relativo, entendeu? O bem que, de repente, o bom para você não é bom para outra pessoa. Claro, porque é muito individual, né? Carolina, como a Ayurveda promove... junto com essa alimentação do corpo e os doshas, né? Vata, Pitta e Kapha, para ter mais longevidade e eliminar, né, essas doenças. Então, parte do princípio da gente se conhecer. Então, porque todas nós temos uma constituição diferente, tá? Então, a sua constituição, ela é definida a partir de quando você foi feita. Gerada. Então, e é tão interessante porque, tipo assim, é uma pessoa que foi gerada no verão, então ela foi concebida 9 meses antes. Então, o que é? Primavera, né? Sim. Não, verão. Se ela nasceu no verão. Se ela nasceu no verão, em dezembro. 9 então, meses ela vai nascer provavelmente na primavera. Então, ela vai ter bastante Kapha nela. Porque a primavera é a época de Kapha. Então, o Vata, Pitta e Kapha tem a sua época da seasonal, né? Das estações. Das estações também. Então, a gente está falando o que contribui para o seu bem-estar em relação à sua constituição. Primeiro, a gente tem que se conhecer. Se você é Vata, Pitta ou Kapha, você pode ter os 3, você pode ter os 2.
Raramente tem um dosha só. Tem mais de um, então. E o que é Vata, Pitta, Kapha? Eu tenho que acho que explicar, né? Exato. Assim, A gente quer saber. não é impossível explicar, né, totalmente, porque é muita coisa. Não, Mas assim, básico. Simplificar, resumindo assim, Então, a gente está falando o que contribui para o seu bem-estar em relação à sua constituição. Primeiro, a gente tem que se conhecer. Se você é Vata, Pitta ou Kapha, você pode ter os 3, você pode ter os 2. Raramente tem um dosha só. Tem mais de um, então. E o que é Vata, Pitta, Kapha? Eu tenho que acho que explicar, né? Exato. Assim, A gente quer saber. não é impossível explicar, né, totalmente, porque é muita coisa. Não, Mas assim, básico. Simplificar, resumindo assim. Que é o Vata, é espaço e ar. O que o Vata rege? O Vata rege o sistema nervoso, o Vata rege todo o movimento do corpo, entendeu? O que você come, o que você tem que eliminar. Então, tudo isso é regido pelo Vata, tá? E ele tem, né, as áreas que o Vata, ele tá, né, no nosso corpo. Então, o Vata é ar e espaço. Então, uma pessoa super aérea, eu sou Vata. Eu não sei se já deu para perceber, por isso que eu tô assim. Porque a gente, assim, o tempo todo. E a gente, às vezes, é irregular. Então, não tem uma coisa constante, uma coisa... Não tem aquela estabilidade. Tá sempre pulando. Então, se você tiver com o seu Vata balanceado, isso não te interfere. Mas se você não tiver com aquele equilíbrio no seu Vata, isso aí pode causar, né, as doenças, que é a doença nervosa, tipo, do sistema nervoso, o que mais? Assim, constipação, porque é aquela coisa irregular da digestão, então tudo afeta. Mas vamos voltar lá, que agora eu tô me perdendo. Então, Vata, Pitta, Kapha. O Vata é regido pelo ar, espaço, o éter, né? O Pitta é regido pela água e fogo. Então, o Pitta, assim, a pessoa Pitta é super... Enérgica, não é? Enérgica, super, assim, rápida de pensamento. Então, se estiver equilibrado, então é uma coisa super boa ser Pitta, porque você tem aquela energia, você tem aquela, né, aquela garra. Vontade de viver. Vontade de viver, sim. Aí tem um sattva, né, que a gente fala que é aquela energia mais, assim, sattva, porque é outra energia mental. A gente está falando mais do corpo. Então, o Raja tem o fogo e a água, que a gente rege aqui o metabolismo, né, como você digere as coisas mentalmente e fisicamente. E aí tem o Kapha, né? A pessoa Kapha é a pessoa que raramente fica doente. Por quê? Porque o Kapha tem o éter, a terra e água. Então, eles geralmente têm os ossos mais bem formados, mais fortes, tem os músculos mais fortes, os olhos arredondados. É interessante isso, porque aí você começa a ver a característica da pessoa, e elas são pessoas que, assim, mais centradas, entendeu? E a célula do Kapha tem mais, como você fala? Lubrificação. Então, eles raramente ficam doentes. A troca é mais rápida, entendo, das células. Pois então, elas se renovam melhor, mais rápidos. Isso te traz mais imunidade. Pois é, tem uma imunidade melhor. Ótimo. Interessante isso. O Pitta já tem mais inflamação. Tá. O Vata, então, coitado. Tá, então o bom é ser... O bom é você ser tudo isso. O bom é ser Pitta, Vata, Kapha, uma mistura. O bom é ser tudo isso, mas com equilíbrio. Então, a partir do momento que... É assim, é tão simples, porque, tipo assim, eu sempre falo pra minha filha, é você encher um copo de água e não transbordar. Claro. Você tá entendendo? Você tem que ter teu Vata na medida certa, o teu Pitta na medida certa, o teu Kapha então, na medida certa. todos nós temos um pouquinho de cada, num certo equilíbrio, claro que alguns maiores pelas características. Porque todos nós temos esses 5 elementos. Então, você está falando em relação à longevidade, vem do fato da gente conseguir equilibrar isso, né, a longo prazo. Mas aí tem também a época que o Vata, tipo assim, quando você é criança, o seu Kapha está mais, assim, porque é a época do Kapha, né, que ela está formando a imunidade, a criança está formando a imunidade, então por isso que elas têm muita, assim, problemas de pulmão. Então, e aí vai para a adolescência, né? A adolescência é quando tem aquela paixão, né? Aquela coisa que a gente se apaixona.
e tudo assim é um drama. E é tudo muito novo, né? Tudo E tudo muito intenso, né? Intenso, Porque o Pita é assim. O Pita é enérgico, né? Enérgico, tem que ter, eles têm que gastar essa energia, né? A gente tem que ter, a gente já fica pensando, o que a gente é? Eu já tô pensando aqui. Todo mundo em casa vai estar pensando, né? Vai estar raciocinando, querendo mas é legal, se enquadrar. a gente vê isso pelo pulso, né? Assim, pelo pulso. Pela mulher é o pulso esquerdo, né? A gente tem 7 níveis e tem a sua constituição do 7º nível e a primeira, quando assim, o primeiro, são 7 camadinhas, né? A gente vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí isso aí tem todo um treinamento, gente. Eu não tô sentindo, mas ela tem. Vocês podem tentar treinar, é fascinante, entendeu? Mas é assim, o mais importante é tipo você olhar para dentro e ver como você se sente, o que te faz bem. Porque a gente está falando de alimentação, né? Claro. O que faz bem para uma pessoa que é CAFA? É não comer coisa muito doce, porque ela já tem todo esse metabolismo de ser uma pessoa que tem uma digestão mais lenta. Então, o Pita, a digestão já é mais ácida. Então, você não pode comer coisa muito ácida, entendeu? E olha que interessante. Tem a estação, né, que a gente falou, que tipo assim... Aí eu vou Não, vai falando. Porque é tanta coisa, gente. Mas fala da estação e daí a gente vai da próxima. Então tá. Gostei disso. A estação, tipo assim, no verão, que para vocês em dezembro, para mim, como eu tô em Londres, é em julho. Então, na época de verão, é o calor muito intenso. Então, o Pita fica assim super acentuado, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem que fazer o Panchakarma, que é né, o detox, então a gente pega... Geralmente a gente faz depois do verão, porque quem é Pita, eles, para pessoa que é Pita, né? Quem é Pita, eles já vão estar assim a ponto de transbordar. Explodir, e aí é fácil de eliminar. Tá. E aí, pro Vata, é outono e começo de inverno, que é muito vento, aquela coisa seca. Já é muito aéreo. Outono, aí a tua pele fica seca, super seca. E o Kapha é na primavera, porque tem aquela coisa do pólen. Ele é alérgico. É super alérgico, que gere essa parte, né? Sim. Do corpo. Entendo. E é muito bonito, né? Porque é tão além do que a gente pode imaginar, né? E tão normal para eles lá, e pra gente é algo tão novo e tão especial e que cura, né? Milhares de anos. E tem uma maneira que chegou no Ocidente, né? Qual é uma erva, assim, se você for especificar? É claro, existem muitas, mas uma erva que você acha essencial para a vida, para o dia a dia, que não seja tão individual, mas que você falaria, nossa, essa erva eu indicaria para todos. Pois é, não existe todos, nenhum assim, o individual. Você tem que ver como você se sente, em primeiro lugar. Porque às vezes você tá super nervosa, aí você vai tomar uma erva para te acalmar um pouquinho, entendeu? Às vezes você tá ansiosa. Então tem todo... Mas assim, para deixar aqui uma dicasinha para todas vocês, eu acho que assim, em primeiro lugar, antes de você comer, eu falei isso até num painel que eu fiz agora, você trazer a consciência e agradecer, respira fundo antes de você tocar no seu prato, porque o que acontece? A gente come, entendeu? O nosso corpo é tão assim, é demais, né? A inteligência das nossas células, porque elas vão se adaptar no que você estiver fazendo. Sim. Mas o mais importante é você trazer aquela consciência, porque quantas vezes, eu não sei vocês, mas eu posso falar por mim, você tá com uma caixa de chocolate aqui, você começa a comer, assim, tá vendo televisão, a hora que você vê, acabou. 20 chocolates, e você ia só provar. Que você não tá nem se tocando, que você tá vendo uma televisão e não tá nem totalmente distraído no que tá fazendo, sem consciência. Pois é, então trazer aquela coisa de dar distração para consciência, para você, quando você ingerir qualquer coisa, né? Você ter aquela coisa e você vai perceber o que faz bem para você. Se você parar antes de você comer, respirar e falar, não, vou comer agora, e você vai ver. Se você se sentir super cansada, que não te faz bem. Claro. Porque a comida tem que te dar energia. É o seu olhar, né?
Se conhecer, como você falou. E então essa questão de ter o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é muito importante para essa medicina, certo? Não para a medicina, mas para todos nós, né? A medicina, essa Mas medicina, ela prega isso. esse conhecimento, né? O corpo, mente e alma, ele está completamente ligado. E a gente trazer consciência para as coisas. Deixa eu só entender uma coisa, que quando você faz uma consulta, por exemplo, né? Você é uma médica que vai olhar, então, todas as áreas da vida dessa pessoa. É diferente, né, desse médico no Brasil, por exemplo. Na medicina ocidental, a medicina ocidental, ela vai individualizar, no caso. Vai ter um médico que vai cuidar da cabeça, vai ter um médico que vai cuidar do corpo, e cada um cuida... Especializado. Exatamente, ela é diferente. área. Então, eu tô entendendo que ela esse médico, né, no caso você vai cuidar de um todo. De um todo desse paciente, é isso? Porque a gente é um todo. Como se fosse um clínico geral. Eu não posso tirar a tua visão. cabeça e dar para um médico. Olha, você pega a cabeça, eu pego o braço, Mas gente vocês é um não todo. separam, como no Brasil, como nessa medicina ocidental. Eu vocês acho que a gente pode se especializar em uma área. Legal. Tá? Mas eu acho que a gente pode, de repente, essa conversa pode ser definida de uma forma. Hoje em dia a medicina, ela tá muito assim, cada um tem uma área específica. E geralmente, antigamente não era assim. Você tinha um médico geral. Sim. E o seu médico, Médico ele de família, falava, né? médico de família, e ele ia lá, te dava às vezes até uma ervinha que melhorava a tua barriga, entendeu? Uma erva doce quando tá com dor de barriga, alguma coisa assim. Então, o fato de essa coisa, né, hoje em dia tá tão, como eu digo, espalhado toda essa informação, que a gente não tem mais esse acesso. Então, voltar. E a medicina, lógico, olha, a medicina ayurvédica, ela é uma medicina, ela com a medicina ocidental, a gente pode fazer coisas maravilhosas, porque, né, o avanço da medicina ocidental, ela tá aí para ajudar a gente só tem que direcionar ela da maneira certa, entendeu? A gente não pode, de repente, falar, não, uma medicina que aconteceu há milhões de anos atrás. Não, ela tem o conhecimento. Mas dentro desse conhecimento existe, né, a tecnologia que está aí para ajudar a gente. Verdade. Então a gente se une, né, em vez de ter aquela coisa. Separar. E a sua formação foi na Índia. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, do momento que você passou lá, alguma situação que te marcou, que te traz boas lembranças, para a gente também entender como funciona esse processo no momento, né, de alguma situação, alguma doença que chega a ser curada através da medicina ayurvédica. Então a gente, de repente, eu vou partir do princípio que a Ayurveda, ela é uma inteligência universal. Então a gente tem esse conhecimento, todas nós, a gente nasce com esse conhecimento, tá? Só que às vezes a gente se esquece de repente sentir isso. Porque respeitando, né, a inteligência universal, que a gente vê, tem o dia, a noite, você não vai comer à noite porque você não vai, de repente, digerir. Então, de dia, é melhor se você puder acordar com os raios do sol, assim, de manhãzinha, porque vai te dar mais energia, né? Usar o bom senso. Então, é por aí. Então, você falou em relação à medicina, mas eu vou só terminar uma coisa que eu gostaria de acrescentar para a sua pergunta. A gente, como faz o diagnóstico na Ayurveda, né? A gente tem o Ashta Pariksha, que são 8 focos de como você, de repente, vai prescrever, né, um diagnóstico, e o Darsha Pariksha, que a gente usa todo o sistema, né, de observação, de fazer a consulta, entendeu? Normalmente, como faz a consulta, né, quando você vai no médico, mas a gente também inclui o pulso, né, que tem também o ritmo do pulso, como tá a pulsação, como tá não só em relação à batida cardíaca, mas a nível do volume, que a gente vê se tá, né, o Vata Pitta Kapha tá em equilíbrio. A gente usa isso, que chama Nadi Pariksha. E a gente vê a língua, a gente vê o olho, a gente vê como tá a tua pele, o cabelo. Então, tudo isso por quê? Porque a Ayurveda, ela é baseada e constituída em 7 tissues, né, tecidos do corpo. Então, através deles, você pode saber aonde, poder diagnosticar e saber aonde que a gente tem que, de repente, prestar atenção no que está acontecendo para achar, né,
o que tá, como é que chama? Roots, né? A razão por que tá acontecendo isso com você. Então, tem esse lado que a gente usa o Dasha Pariksha. E aí você falou em relação, que eu já me perdi. A Índia, do momento que você fez a tua experiência de formação e de residência, né? Você passou um momento na Índia. Eu queria que você contasse sobre, foi emocionante, o lugar, essa experiência, o nome da cidade, o hospital. E relatar alguma situação que vocês obtiveram sucesso ou que não obtiveram sucesso, mas melhora de um paciente através da medicina. Então, eu fiz 2 clínicas, né? 2 práticas. Eu fiz uma em Goa, que foi super legal. E fiz uma em Bangalore, em Hassan, 3 horas e meia de lá. Agora, no hospital, que era a universidade, que eu peguei o meu diploma de lá, né? De Hassan. E, tipo assim, o que acontece quando a gente vai lá como, né, médica ayurvédica? A gente vê todos os tipos de... somos expostos a todos os tipos de doença e a gente escolhe 5 para estudar. Entendeu? E acompanha o caso com os pacientes. Então, no meu caso, essa última vez que eu fui em agosto, eu vi, assim, um caso de uma pessoa que foi internada de alcoolismo e querendo, né, aquela detoxificação através do Panchakarma, através daquela, né, de todo um processo de tratamentos para cuidar do mental, do físico mental, daquela dependência física e dependência mental, porque, né, qualquer dependência é um vício mental também, entende? Quer dizer, é um desequilíbrio, principalmente, né? Desequilíbrio. Então, a gente acompanhou esse caso, foi bem interessante, houve resultado. Teve de uma menina que ela era mãe de 2 filhos e estava com problema de ciática enorme, de problema de tireoide, e através do Panchakarma também, depois de 15 dias, ela obteve o resultado, estava se sentindo bem melhor. Lógico, entra a fisioterapia, então entra também a parte da alopatia, que a gente fez ressonância magnética, então a gente exatamente, tem esses exames também acompanham a gente e somam. Uma medicina se colabora, se comunica com a outra, sim, né? Porque não existe isso, só Ayurveda. Mas, e teve vários casos, uma coisa bem interessante, né? Trazendo aquela coisa de criança, porque eles, quando a criança nasce, eles começam a dar banho de óleo de gergelim, de sesame, de gergelim, né? De gergelim. Já ouvi falar. E por quê? Porque o sistema do cérebro, ele né, a gente, para lubrificar exatamente os receptores dos neurônios. Então, o óleo, ele traz essa lubrificação. Então, assim, eu até tive a oportunidade de pegar uma menininha, ela tinha acabado de nascer, tinha 3 dias. E a gente fez toda essa massagem dentro da boca. É muito legal, assim. E até essa professora que fez essa clínica com a gente, acho que foram 2 semanas que a gente passou pela área de pediatria. Então, ela escreveu um livro também. Que lindo. E é bem legal. São várias coisas, assim, que eu posso falar. Fazer massagem nas crianças, quando elas nascem aqui. Ou então, né, ter aquele contato com o pezinho. Porque o pezinho a Shantala tem todos. é relacionada, é vinda da Ayurvédica? Eu acho que é aquela coisa de massagem, né? De massagem com os olhos massagear indianos. Os pezinhos, né? Porque o pé, ele tem todo, né? Todos os pontos, a orelha. E esse toque, né? Que é tão importante, né? Para a criança também. De carinho, de abraçar eles. Então, eu vi isso lá. E o que mais que eu acho que me chamou bastante atenção? Foi o caso da criança nascer com atrofia de movimento. Foi isso mesmo, né? De não se comunicar. Então, o que acontece? Tem toda uma massagem, eles usam lepa. Lepa são, assim, é como se fosse uma pasta, né? De várias ervas que passam na criança. Aí elas, com folha de bananeira, elas imobilizam, né? Para a criança ter, acho que fica 4 horas com isso. E põe um gauze, né? Como é que chama? Gauze. Gaze. Uma gaze para a criança manter aquilo para aquecer no corpo. E aquilo é absorvido pela pele. E tem o benefício de poder ajudar a criança. Então, com a massagem, com esse movimento, com os olhos, com as ervas,
você consegue trazer, né, trazer o benefício em relação quando existe uma, né, infelizmente, uma coisa que a criança nasce com uma deficiência. E tem até autismo também. Que interessante. Então, muito legal. E para finalizar nossa pergunta, para encerrar essa entrevista maravilhosa, que dica você daria para as nossas ouvintes de saúde, longevidade, como ter essa saúde, né, em equilíbrio que a gente falou aqui desde o início, né? Eu acho que viver bem, né? A gente buscar aquela vida eterna, né? A gente tem que aceitar que a morte, né? A gente nasce e morre, mas tentar viver aqui da melhor maneira possível. Trazer consciência nas coisas que a gente faz no dia a dia, sabe? A gente se respeitar, se conhecer. Esse silêncio que eu falei para Ana hoje, até eu posso adicionar isso um pouquinho, né? Hoje, porque a gente, hoje em dia, a gente tem essa coisa de mídia, de toda essa distração, é tanto, né? Tanta informação que a cabeça, ela tá sempre pensando, então não tem aquele momento de nada. Ócio, né? Aquele ócio criativo, né? Que a gente relaxa. Aquela coisa de ter aquele momento para as coisas acontecerem, para as coisas, né? Para a criatividade vir. A gente está sempre assim, no ar, sempre uma coisa em cima da outra. Aliás, a nossa vida hoje em dia é muito rápida. Então, trazer essa consciência, trazer esses momentos de nada, sabe? Para poder as coisas acontecerem. Que a gente fala akash, né? Em sânscrito é o akash. Que tudo acontece num akash. Quando não nada esteja acontecendo, é aí que você consegue formar as coisas, se manifestar. Então, trazer aquela consciência em tudo que você fizer, em tudo que você falar. Lindo. E curtir isso, sabe? Eu acho que é por aí. Maravilhoso. Obrigada. Tá lindo. Obrigada. Obrigada a vocês, viu? Namaskar. Adoramos. Obrigada.